Fala pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo da série de tutoriais sobre Ableton Live. Eu sou o Heitor e eu quero já de cara ir abrindo aqui o programa para a gente ganhar tempo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 3 primeiros passos que qualquer um deve dar para poder começar a trabalhar com Ableton Live. Tá? Então eu já estou aqui com a janela do programa aberta. Se você chegou nesse vídeo é porque você já conhece o Ableton Live, é uma Digital Audio Workstation. Ela serve para trabalhar com edição, gravação e mixagem de áudio. E para a gente começar a trabalhar com live, primeiro a gente precisa fazer as configurações iniciais, né? A gente está trabalhando com áudio e conforme você vai montando o seu projeto, é normal das sessões ficarem pesadas, às vezes o computador não suporta. Então é bom que a gente aprenda a trabalhar da maneira certa com o programa para que a gente não tenha problema no meio do nosso projeto. Então, antes da gente começar a trabalhar, a gente tem que vir aqui no menu Preferências do Ableton Live. E os 3 primeiros passos que eu vou te falar, eles estão nessa abinha aqui de áudio, tá? A primeira configuração que a gente vai fazer, o primeiro passo, é a gente estabelecer qual vai ser a nossa interface de áudio, a nossa placa de áudio, né? O Ableton, como ele trabalha com som, você precisa ter uma entrada e uma saída, tá? Então, primeiro você habilita aqui o Core Audio, né? Aqui você habilita o Core Audio, que é o driver, né? Que faz a leitura da interface de áudio no Ableton. Você vai definir qual é o teu input device e o output device, tá bom? Então aqui você vai marcar a tua placa de áudio. Então, se você, que nem eu, tem uma placa de áudio, você vai marcar aqui ela como entrada e vai marcar ela aqui como saída também. Ah, mas eu não tenho placa de áudio ainda, eu vou usar a placa do computador e tal. Então você vai escolher a tua placa aqui do computador, tá? Então aqui eu vou deixar a minha placa, que é uma Polo. E aí a gente já tem aqui a primeira dica valiosa nesse primeiro passo, né? Que é a configuração dos canais. Você vê aqui que tem a configuração de input e a de output, né? Por que é importante a gente configurar aqui? Porque, de acordo com o próprio programa, toda vez que você deixa entradas ou saídas ociosas, né, ou habilitadas, você está consumindo recurso do computador. Então você vai deixando o computador mais pesado, vai deixar o arquivo, o processamento do computador, a memória, trabalhando mais, né? E a gente quer eficiência, certo? Então aqui, ó, como a minha placa só tem 2 entradas, então eu vou deixar só as 2 entradas aqui, ó, mono e 2 entradas em estéreo. Não vou marcar mais nenhuma, embora a minha placa tenha entradas virtuais, mas eu não vou marcar elas. Vou fazer a mesma coisa no output. Sendo que no output a minha placa ela tem 4 saídas físicas e eu uso as 4. Então eu vou marcar a 1 e a 2, a 3 e a 4. Tá? Mas não cometa o equívoco de deixar tudo marcado, porque isso consome o processamento do seu computador. Beleza? Esse foi o primeiro passo e a primeira dica, né? O segundo passo é em relação ao sample rate. Tá? O sample rate nada mais é do que a resolução do áudio que você vai trabalhar. Tá bom? Então você pode ver que ele começa em 44.100 e vai até 192.000. Que é isso aqui? Né? É a resolução do teu áudio. Então, é óbvio que quanto maior a resolução, melhor vai ser o nível de detalhe, né, que você vai ter do seu áudio. Tem muita gente que é um pouco cética em relação a isso e diz que não tem diferença significativa, mas é óbvio que tem, né? A diferença de cara é que os arquivos que você gera em 48.000 são bem menores do que arquivos que você gera, por exemplo, em 96.000, tá? Mas a regra aqui, né, para ser bem direto e a gente não perder tempo com essa questão se é melhor, se não é melhor, é o seguinte: quando você vai trabalhar com áudio, só com áudio, você escolhe 44.100. Né? Por que isso? Porque é uma resolução satisfatória quando a gente está trabalhando só com áudio. Por exemplo, quando você vai editar uma música, quando você vai é, editar um podcast, ou então você vai gravar alguma coisa que vai ser só ouvido, tá? Quando você for trabalhar com vídeo, você precisa usar 48.000. Por que isso? Porque o vídeo, na hora que você junta o áudio com a imagem e você forma um arquivo só,
você acaba tendo perdas em algumas frequências quando você faz esse processo. Então, para compensar essa perda, a gente usa, né, essa numeração a mais. Tá? Se você tiver um computador muito bom, uma memória boa, processamento bom, e você quiser fazer o teste das resoluções maiores, tá? Você vai usar a mesma regra usando os múltiplos. Então, se você vai trabalhar com áudio, você vai trabalhar com 44.100, 88.200 e 176.400. Se você for trabalhar com vídeo, você vai trabalhar com 48.000, 96.000 e 192.000. Beleza? Aqui a gente deixa na qualidade mais alta mesmo, tá? E fica essa dica, né? Se você vai trabalhar com áudio, você bota 44.100. Se você for trabalhar com vídeo, 48.000. Beleza? E aí a gente vai para o nosso terceiro passo, né? E para nossa terceira dica também, tá? Que é a latência. A latência, o que é a latência? É o atraso. Né? Toda vez que você vai transformar, né, uma fonte sonora, um microfone, um violão, uma guitarra, seja através de microfone ou através do instrumento direto, você tem um atraso, certo? E aí você regula o teu buffer size, né, para que você possa compensar esse atraso, tá? Quando você usa buffer sizes menores, né, por exemplo, 32 samples, que é o meu mais baixo aqui, você tem menos atraso. Quando você usa um número maior, né, de buffer size, tipo aqui 1024, 2048, você tem um atraso maior. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas qual é a diferença? É óbvio que eu quero sempre ter a menor latência, o mínimo de atraso, né? Mais ou menos. É claro que se a gente tiver o mínimo de atraso, usando os valores mais baixos de sample aqui no buffer size, a gente vai ter um processamento do computador muito maior, muito maior. Então é muito normal se você colocar aqui, às vezes em 32 samples e o arquivo está muito pesado, o projeto está muito pesado, você vai começar a ouvir alguns ruídos, tá? Então você tem que ir aumentando até que esses ruídos, até que essas falhas parem, tá? Então você ganha em perda de atraso, né? Mas você sacrifica um pouco o processamento do computador. Qual é o truque aqui? Qual é a dica que eu posso dar para você trabalhar com isso aqui direito? Quando você vai gravar e você precisa se escutar, óbvio, para você tocar no tempo, cantar no tempo, você usa o menor valor sample de buffer size que você puder. Tá? Eu costumo usar 128 e tá muito bom, funciona legal aqui para mim. Tá? E eu não tenho atraso, consigo tocar e me escutar perfeitamente sem atrasos. Certo? Quando eu vou mixar alguma coisa e a gente bota muito plugin, a gente edita, a gente mexe muito com muitos arquivos, eu aumento esse valor para 256 ou para 512 até. Para quê? Para o meu computador ficar aliviado, né? Enquanto eu estou executando uma tarefa mais complexa. Tá? Então, qual é a minha dica para isso aqui? Né? Vai gravar? Usa samples baixos, um buffer size baixo. Vai editar, você vem aqui no meio do projeto mesmo e muda, né, para samples maiores, né, buffer size maior. Né, e com essa dica você já começa já a usar o teu programa de uma forma assim mais, digamos assim, profissional, né, usando bem os recursos do seu computador. Beleza? Então essas foram as dicas. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar as perguntas que eu vou tentar responder tudo e te ajudar aí com o maior carinho. Tá bom? E até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. E é isso aí, um abraço.